Olá pessoal, pois então, estamos voltando aqui para o módulo 3 desse bate-papo gostoso que estamos tendo aqui com esses 4 feras. Então gente, eu queria iniciar esse terceiro módulo, né, com aquela pergunta bem difícil, né? Como é que está a relação aí de prestador com o comprador? As operadoras, eu percebo que elas também estão com um desafio muito grande, né? A gente com essa crise que vem aí no país, com aumento no número de desemprego, né, o crescimento, e hoje a gente sabe que a maioria dos planos são coletivos, elas tiveram uma perda grande de receita. E os números que o mercado aponta é que hoje, para uma operadora ser saudável, é em torno de 70% de sinistralidade que ela precisa ter. Só que o principal ponto que eu acho que há aí de conflito é que a operadora, por mais que ela perca número de vidas, que ela piore seu resultado, uma vez que o plano é coletivo, ela consegue repassar isso para as empresas. Então vocês veem os operadores perdendo vidas, mas a receita aumentando. E isso não acontece com o prestador. É possível um trabalho ganha-ganha? Vou passar até a palavra para o João aqui. É possível um ganha-ganha nessa relação? Então, Francisco, dentro do que eu acredito, sim, é possível e necessário. A relação... Tem uma gestora em Belo Horizonte, ela vai me ouvir e vai saber que eu estou falando dela. Ela fala assim: a relação atual de algumas operadoras é quase como matando a galinha dos ovos de ouro. É urgente a relação ganha-ganha, é possível, Francisco, a relação ganha-ganha, e passa por entender claramente, falamos isso no módulo 1, falamos no módulo 2, quando discutimos sobre a questão do contrato, um pouquinho, sobre a questão da relação, Wesley, quando todo mundo entender a sua participação. E de novo, é utópico em algum ponto, é romântico em outro ponto, porque sempre nós vamos ter, quando a gente falando de dinheiro, e Shirley falou isso bem no módulo 1, a gente precisa se despir do preconceito de falar de dinheiro em saúde, né? Por isso que a expressão que você usou é tão importante. É ganha, ganha. É todo mundo ganhando nessa equação. É uma soma em que todo mundo vai conseguir chegar ao final e ter resultado. Sem contar essa questão também dos grandes planos de saúde, da verticalização, né? Ou seja, estão ficando os pequenos e de repente você também querer ganhar muito em cima daquele pequeno, vai acabar o pequeno também, vai ficar o grande. Na verticalização vai ter a rede dele e vai mandar um pouco para você lá. Então tem essa outra questão que tem que ficar muito atento nesse aspecto, ver como que vai ser daqui a um tempo. Eu queria então, Flávio, que você já falasse então dessa relação comprador-prestador e a gente já começasse a entrar nesse ponto também da verticalização e a ter desse ponto os hospitais também já estarem no movimento, ou seja, é aquilo que a gente começou no início, né? O dinheiro vai ficando escasso, as pessoas vão começando a encontrar as suas formas de saída. Interessante como que os blocos eles são complementares, né? Uma instituição, para poder pensar assim, eu vou lá para aquela região, ela está totalmente alinhada com o estratégico, né? De forma estratégica ela está caminhando para aquilo. Eu ia citar, vou falar, né? Mas eu ia falar antes, pegando o gancho lá do Anderson, de novo sobre capacitação. Então o meu relacionamento como comprador, com prestador de serviço e a operadora, esse relacionamento não adianta passar só pela gestão comercial, como o Francisco citou, se o comercial não repassa todas as regras com as equipes. Né? Um exemplo muito claro que pode acontecer num pronto atendimento: o paciente que chega infartando, eu tenho um protocolo assistencial para poder dizer que esse paciente está, em caso de infarto, com a necessidade de utilizar alguns medicamentos. E aí lá na gestão comercial, na relação prestador e operadora, foi definido então um protocolo também administrativo, né? O profissional da assistência tem que preencher um documento para justificar a utilização daquele medicamento, que custa R$800, R$1.000, R$1.200. A relação ganha, ela passa, novamente falando, pela capacitação dentro do planejamento estratégico para poder ter o processo todo alinhado entre as áreas, né? Faturamento lá na ponta. E aí, além da verticalização, e aí, como é que estão as redes próprias também, né? Nós temos alguns movimentos interessantes. Operadoras comprando hospitais, verticalizando.
Nós temos hospitais comprando hospitais e virando grandes redes. Que é importante falar disso, porque estão se fortificando para vender melhor. Então, ele compra melhor, a gente falava de rentabilidade, então com isso ele compra melhor e com isso ele vai vender melhor porque ele tem força de negociação. Falando da relação rede hospital, plano de saúde. Agora, o movimento que eu citava o hospital virando rede e negociando direto com empresas como se plano de saúde fosse. E isso é muito inteligente e interessante, porque existia sempre, isso sempre aconteceu, né? Em cenários de interior isso é muito comum, contratos com prefeituras, isso sempre foi muito comum, contratos com algumas empresas com plano de saúde sempre foi muito comum, mas agora a coisa ganhou corpo, pelo que o Francisco nos antecipou. Nós temos números da ANS de algum tempo atrás, 85% dos planos de saúde comercializados são plano empresa. Eu queria deixar até para os dois aqui complementarem, que a gente falou de rede, a gente falou de união. Vocês que através da empresa de vocês atuam com todo tipo de hospital, inclusive os pequenos, eu penso para mim, né, que igual o Anderson falou em relação que os hospitais grandes estão mais bem preparados para isso, eu concordo com você. Exatamente, né? Então exatamente. Isso exige. Porém, todavia, aí eu queria que vocês dois comentassem, e se os pequenos se juntassem? Eles não virariam grande para atender a isso que o João está falando? Por que os pequenos não podem juntar? Como é que vocês veem isso? É possível ou a gente vai voltar naquele tema lá do bloco 2, utopia ou não? Né? Será que não é questão de sobrevivência? A sua última fala aí foi importantíssima. E é a fala da outra discussão que a gente teve sobre a questão da sobrevivência de hospital com menos de 100 leitos, né, que o João levantou. Realmente está se tornando complexo, né, essa sobrevivência num hospital. Aí quando a gente fala de Santa Casa, do interior, a gente está falando do hospital que tem 60% SUS. O resto que ele atende, de saúde suplementar, é para complementar, né? Justamente para dar essa sustentabilidade para o hospital. E se você conseguir trabalhar em rede, mesmo que seja compras em rede, algum outro tipo de trabalho em rede, porque eu acho que trabalhar essa unificação é meio complexa, eu acho que tem um ganho sim, mas a tendência é se especializar, hospitais de pequeno porte se especializar. Nessa, como você citou, Francisco, a Santa Casa lá do interior, né, ela que atende 60% SUS. Na prática do SUS, o que a gente vê, né? Já as PPIs fazem essa regulação de contribuição. A minha instituição, o meu município vai pactuar com outro município. Esse cenário, se acontecer efetivamente na saúde suplementar, pensando em especialidades, pode tornar muito mais viável para que aquela instituição que uma vez dita que não seria rentável, que ela torne-se uma instituição, pelo menos sair do vermelho, né? Porque hoje a gente vê a realidade é do vermelho. Um outro comentário sobre esse cenário que é o município, o hospital lá do município, a Santa Casa do interior, né? E aí, você gestor que é mesmo, talvez lá da instituição, que tem dificuldade de recurso, aproveite a oportunidade do canal, porque são poucos profissionais, talvez, que tenham dentro da minha instituição, que fez o curso de gestão, que tem um acompanhamento estratégico de forma adequada, para poder elevar a minha gestão de contratos, para poder fazer um planejamento estratégico, para poder ter uma análise lá da minha rentabilidade de forma adequada. Então, um conhecimento aqui distribuído, né? Opa, vocês estão vendo aqui uma diferença, né? Da Shirley no lugar do João Paulo. O João Paulo teve que dar uma saída emergencial. Deixou um grande abraço para vocês e nas próximas ele vai estar conosco novamente, tá? E nós vamos falar agora então do módulo de gestão assistencial e a importância no faturamento. A gente fica falando aqui de recepcionista, né, do pessoal do faturista, do médico, não falamos ainda, né? E a gente realmente esquece aí do médico, da enfermeira, do técnico de enfermagem. São pessoas que estão diretamente na assistência e a gente fica muito focado em quem está na assistência. Assistência é uma coisa, faturamento é outra, e a gente sabe que não é assim. Qual a importância do pessoal da assistência no faturamento? Existe mesmo? Eles realmente têm algum papel aí no faturamento? Eu queria que vocês explorassem isso para a gente. Isso foi falado lá atrás pelo colega João Paulo, que ele falou que a glosa começa lá na hora, ou foi o Francisco, não me lembro, não me recordo bem,
porque a glosa começa lá atrás, né? Ou seja, então, já concordando aí com o que você está perguntando. Daí são processos, né? A gente falou de processo, todos os modos, a gente falou de processo aqui, processo, né? Todo o tempo, faz parte do processo. A assistencial, ela não é só processo de assistência ao paciente, é o processo operacional da conta, né? O que a gente está tratando aqui hoje. Então, ou seja, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico tem que estar envolvido no negócio. Não tem como. O médico tem que estar assim, o médico tem que prescrever, ele tem que evoluir, senão a glosa. Ou seja, ele tem que estar capacitado sim. Como é que está o diretor clínico, né, que cuida do médico para poder tratar isso? Hoje, querendo ou não, os médicos ainda têm uma certa resistência de entrar dentro do processo. Eu vou requisitar esse medicamento, eu só trabalho com esse fio, vai no bloco cirúrgico, principalmente os médicos donos de hospitais, né? Bom, eu vejo o papel assistencial, tanto do médico quanto do enfermeiro, ele não tem como ser desvinculado do faturamento. Na verdade, é o mais importante. E qual que é o papel deles? Na verdade, o faturamento, né, o setor de faturamento, o que ele precisa? Apenas que eles sigam o que está preconizado nos códigos, que é preencher o prontuário corretamente, com todas as informações, né? A qualidade do prontuário é o espelho da assistência bem prestada. E isso reflete lá no faturamento. Então, se eu prescrevo de forma legível, se eu assino dentro do prazo que eu tenho que assinar, que ali não adianta eu depois querer correr atrás do prejuízo, achar que o prontuário também... Eu estou falando aqui com o olhar de faturamento, mas a gente sabe que o prontuário não é só para faturamento, né? Eu falo só porque realmente só. Ele é muito mais importante que isso. Esse documento ele respalda toda a instituição, né? E o profissional médico e o profissional da assistência. Então ele só vai refletir lá no faturamento, na melhoria do resultado, mas ele tem toda uma cadeia de interessados nesse documento. Há várias instituições, eu cito a situação que o profissional médico, academicamente, ele é treinado a salvar vidas, né? Então, nós temos que, de alguma forma, ter uma paciência, eu não sei se é paciência a palavra, mas ter metodologia para poder levar para ele a conscientização que realmente ele precisa. Colocar, e aí uma palavra, que gestores têm que ter em mente que o auditor da operadora, do SUS, ele procura evidência. Então tem que ter um prontuário muito bem montado com a integração. O médico prescreveu, por sua vez a enfermagem fez lá a utilização da medicação com o paciente, foi lá e checou, tem que ter evidência da utilização. Às vezes mudança de procedimento, acréscimo de procedimento, né? O paciente vem para um procedimento, chega no bloco, mudou, fez um outro, cresceu, e aí quem que vai pegar? A secretária do bloco? Como é que está a operação lá dentro para orientar esse médico, né? Para depois mandar para a recepção pegar em tempo hábil essa nova autorização. Então, ou seja, começa lá atrás também, né? Logo depois vem aí, deu tudo certo, foi para assistência lá no andar, como é que foi, né? Lá no bloco cirúrgico ele evoluiu, a parte de boletim de anestésico, tá tudo ok, direitinho, o anestesista também fez a parte dele, né? A enfermeira evoluiu no andar, o médico evoluiu no andar. Então, ou seja, hoje os prontuários eletrônicos, né? Hoje alguns médicos estão tendo um pouco de dificuldade de fazer o prontuário, né? Mas querendo ou não, são tendências que eu acho que não voltam mais, né? Então, são novos rumos, né, que vão ter que habituar. A proposta da educação continuada, que assim, instituições que têm um número grande de leitos, instituições grandes, acabam tendo dentro do faturamento, fazendo parte mesmo do setor de faturamento, um profissional da assistência, um ou vários, né, profissionais médicos e enfermagem fazendo auditoria interna. Quando essa auditoria interna ela faz o trabalho de educação continuada, doutor João, estatisticamente ele está com uma dificuldade, ok, então eu vou pegar o doutor João, sei lá, a cada 2 meses e fazer uma educação continuada com aquela equipe que ainda está deixando algumas coisas passarem. Sobre o que o Anderson estava falando, deixar para fazer depois,
Às vezes o médico não tem noção do ciclo financeiro da instituição. Ele acha que um dia é um dia de atraso e que não vai virar 30. Que eu tenho a data de entregar o faturamento. Então, um dia que eu atraso, eu não vou fazer na sexta, eu vou fazer na segunda. Às vezes isso representa 60 dias de atraso para entrega do faturamento. Então, e nesse gancho todo, eu queria até perguntar para a Shirley, porque a Shirley tem uma situação bem peculiar, que o chefe dela é médico, ou seja, né, ele é que manda em você, mas ele também é o que atua na sua empresa, né? O que eu acredito que é mais interessante, aí pegando um pouquinho da fala de cada um de vocês, é a questão sobre o orgulho e a vaidade do médico. Nós entendemos que o médico, como o Anderson disse, não foi ensinado, né? Isso não se ensina em faculdade, na questão acadêmica dele, a questão de custos, né? HP, como é que funciona, etc. Né? E talvez isso seja uma realidade muito grande em vários lugares. Nós temos uma responsabilidade, 80% da não participação do corpo clínico e das enfermeiras, da parte assistencial. Nós, gestores, ainda somos muito tímidos em sairmos das nossas cadeiras e mostrar para esse médico, e aí a gente tem que ter uma baita inteligência emocional. Eu acho engraçado, Francisco, quando alguém vira e fala assim: eu trabalho na área da saúde, mas eu não gosto de médico. Médico é uma raça muito difícil. E eu não me contenho, eu tenho que responder: está na área errada, vá para outra área. Se você não sabe lidar com o médico, com a área assistencial, você está na área errada. Pessoal, vocês estão percebendo que desde o primeiro bloco, né, a gente está falando assim, foram vários temas muito interessantes, mas tem uma coisa assim que está bem latente, né, está bem evidente em todos os blocos, né, não sei se vocês perceberam isso, que é treinamento, capacitação. E eu queria, e até começar com você, Flávio, que você falasse da importância aí do treinamento em tudo que a gente falou, né? E o que você, enquanto empresa, também pode contribuir para os nossos telespectadores, para o mercado de saúde. Perfeito. Obrigado, Wesley. Convido vocês a acessarem www.escoladiretriz.com.br. Lá nós colocamos todas as informações sobre os nossos cursos, treinamento presencial, treinamento EAD ou mesmo uma assessoria, que é um acompanhamento por um tempo maior. Eu atuo na área de consultoria e assessoria, né, tanto na área administrativa, financeira. Igual eu falei, eu tenho 27 anos de área de saúde, especificamente na área de prestador de serviço, chama o Klein, assessoria e consultoria em gestão de saúde. Eu uso o meu LinkedIn, tá, que é o anderson.klein, o Anderson com U, e o meu Skype, o anderson.klein. E o telefone, o e-mail vem editado aí para vocês. Mas independente de contratar serviço, mas eu estou à disposição para tirar dúvida, para trocar ideia, para o que for. Eu quero contribuir para o setor de saúde. Bom, gente, primeiramente agradecer, né? Eu acho que hoje foi um momento muito rico nosso aqui de troca de informações e experiências. Agradecer você, Wesley, Shirley, obrigada, pelo convite, agradecer a Assuntos de Saúde. Peço para vocês que entrem no site, visitem a nossa página, é www.formesaude.com.br. Nós temos também uma página no Facebook, @FormeSaudeBrasil, e no Instagram também. E no LinkedIn, que também é um dos canais que a gente tem para divulgar nossos cursos, nossos trabalhos. Então, agradecer a participação de todos vocês, em especial Wesley, nosso parceiro aí. Tamo junto. Muito obrigada, viu? Do Assuntos da Saúde. Agradecer Flávio, o Anderson, Francisco, de longa data, somos parceiros aí na Santa Casa. E o essencial é que nós, pela primeira vez, estamos unindo os parceiros. Então, o agradecimento para todos vocês e fazer um convite para vocês continuarem a nos seguir no canal do YouTube, que tem um nome simples assim: Assuntos da Saúde. Pessoal, como tudo que é bom acabou o quarto bloco. Com certeza uma conversa tão rica dessa não vai ficar só nisso aqui não. Eu acho que a gente iniciou aí
parabenizar a Shirley por essa grande iniciativa. Eu acho que essa iniciativa que ela teve aqui, acho que ela iniciou um projeto. Quero muito, mas muito agradecer primeiramente a presença de todos aqui, né? O Flávio, o Anderson, o Francisco, a Shirley, João Paulo, né, que participou dos 3 primeiros blocos, e agradecer principalmente a você que nos segue e que nos acompanha. Tá? Muito obrigado pela atenção, pela confiança, tá? Podem ter certeza que nós escolhemos aqui o que há de melhor em Minas Gerais, quiçá Brasil, mas eu vou falar de Minas, que é o território que eu conheço mais, nessa área, nas áreas que a gente discutiu, ok? Então aproveitem, vejam, comentem aí o que vocês acharam, o que nós falamos também, jogue seus comentários, vai passar para cada um deles também. Olha, isso eu achei legal, isso eu não achei, isso eu concordei, isso eu faço na minha empresa. Coloque isso que é importante para que cada vez a gente melhore ainda mais o que a gente entrega para vocês, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Tchau!